Bom dia. Se você tivesse nascido mais ou menos no século VII, século VI a.C., você estaria contemplando o nascimento também da filosofia, daquela discussão mais abstrata das coisas que transcendem ou dizem respeito ao ser humano. Aquele período inicial, século VI, um pouquinho até o início do século V a.C., havia uma discussão que esteve presente em boa parte dos filósofos, ou quase todos aqueles que vieram antes de Sócrates, os chamados pré-socráticos. A discussão de qual é o princípio de todas as coisas. Qual o elemento que deu origem a todas as coisas como elas são. Ao mesmo tempo, qual é o elemento que unifica todas as coisas que existem. Eles estavam em busca do chamado arche, que quer dizer princípio, origem, início, ou elemento unificador. Alguns propuseram que a água era esse elemento, outros a terra, outros o fogo, outros o Capitão Planeta. Não, estou brincando. Parece meio, né? Os 4 elementos da natureza aí. O que é que deu origem a tudo o que existe? Teve ele foi acho que um pouquinho mais coerente com o momento dele, ele falou, foi o apeiron. O apeiron, não sabemos. Mas alguma coisa deu origem a isso que existe. Pitágoras propôs os números. Turma da matemática aí, o número é o elemento unificador de todas as coisas. E esse conceito ele foi se desenvolvendo ao longo da história. Não quero esgotar toda a história da filosofia, mas chega num momento, bem lá na frente, que a preocupação já não era mais o que deu origem ou o que unificava ou sustentava, mas o entorno de quem as coisas existem ou giram. Nós chegamos lá no século XIV, século XV, no período da Renascença, lá na Europa. Aqueles renascentistas vão dizer que não é mais Deus aquele em torno de quem todas as coisas orbitam. Deus não é aquele em função de quem todas as coisas devem existir, porque, na verdade, o homem é a medida de todas as coisas. Embora isso, um filósofo sofista da época de Sócrates tenha dito isso, esse é um conceito renovado na Renascença para dizer o seguinte, nós temos que nos mover do teocentrismo para o antropocentrismo. Porque o homem é o centro de todas as coisas. As coisas existem pelo homem, para o homem, conforme o homem. E, pessoal, de lá para cá, tem se desenvolvido cada vez mais a ideia de que o homem é aquele em torno de quem todas as coisas existem. É a satisfação, é o prazer, é a alegria. E você pode colocar mais um monte de coisa. É o trabalho, é o status, a própria família, o indivíduo por ele mesmo, seu senso de sentido, ou de significado, ou de segurança. É como se todas as coisas fossem voltadas para o ser humano. A gente até tem uma expressão que fala isso, comunica um pouco essa ideia, né? O do próprio umbigo. Lembra? Do olhar para o próprio umbigo? É um indivíduo que não sabe olhar a vida além dele mesmo. E a gente tem aprendido isso. De que as coisas existem para nós. De que as coisas só fazem sentido por nossa causa. Até na teologia, alguns vão dizer que o texto chamado de Bíblia torna-se palavra de Deus apenas quando você tem um encontro com aquele conteúdo ou quando você o entende. Ou seja, o homem é o centro. Lá atrás, o que era o arche? O princípio, o elemento unificador. Hoje, como é que eu vejo as coisas? Como é que eu defino as coisas? E nesse capítulo 1, do verso 13 até o verso basicamente 23, a discussão de Paulo em Colossenses é que todas as coisas existem por Cristo, para Cristo, em Cristo. Esses versos 13 a 23
são uma defesa magistral da supremacia de Cristo. Olha o verso 18. Talvez na segunda metade aí do verso, estou usando a revista atualizada, Paulo diz, ele é o arché, o princípio, mesmo termo usado por João, lá em João capítulo 1, no princípio era o verbo. O primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas terá primazia. Para em todas as coisas, uma outra tradução muito possível e talvez até preferível no contexto de Colossenses, para em tudo ter a supremacia. Para que seja demonstrada a magnitude dele acima de tudo e todos. E que nada nem ninguém tem existência própria, tem valor, tem benefício, tem capacidade, senão nele. Paulo construirá todo o seu argumento em cima deste verso. Do verso 13 ao 23, orbitando em que consiste a supremacia de Cristo. Eu quero do verso ao 13 ao 23 fazer uma leitura comentada. Quais são as expressões que Paulo usará ou quais designações ele atribui a Cristo para dizer que toda a supremacia lhe pertence. Verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do amor, no qual temos a redenção e remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Algumas observações aqui. De novo, a tríade fé, esperança e amor aparece nesse parágrafo. Verso 13, amor. Verso 23, fé e esperança. Esse capítulo 1 gira em torno disso. A fé que temos em Cristo, o amor que expressamos uns pelos outros e a esperança que temos da glória vindoura. Quem é que possibilita isso? Quem é que sustenta isso? Aquele em quem tudo subsiste. Preste atenção que no verso 13 e 14, o tema é libertação de pecado. Verso 20 a 23, libertação de pecado, por meio do termo reconciliação. Verso 20, fez a paz. Reconciliar-se. Verso 22, reconciliou. Ele nos apresenta diante de si mesmo santos. Cristo é aquele que reestabelece a nossa comunhão com Deus. É por meio de quem podemos, uma vez mais, nos achegarmos a Deus na certeza de que a ira dele não mais está sobre nós. Nós podemos chamá-lo de Pai. Nós podemos orar a Ele. Nós podemos ter comunhão com Ele, não porque tenhamos feito algo para merecermos ou para viabilizarmos comunhão, mas em função de tudo o que Cristo fez em nosso favor. O conceito da reconciliação é um tema central na teologia de Paulo. Se você se lembrar de várias das suas cartas, você perceberá que ele fala muito da condição de depravação do homem, da rejeição que o homem tem para com Deus. E esta só é resolvida por meio da reconciliação em Cristo. Pessoal, essa é a base do nosso relacionamento íntimo com Deus.
se hoje nós já pudemos cantar para Ele, se hoje nós já oramos, se hoje nós já lemos a palavra dEle, se hoje nós já entendemos o desígnio dEle, é por causa da reconciliação que Ele promoveu para conosco em Cristo. Às vezes a gente vive aquela mentalidade no mundo evangélico de orações que não passam do teto, de um Deus ainda zangado com a gente. Esqueça essa ideia. Absolutamente tudo o que nos colocava à parte de Deus já foi resolvido em Cristo. A ideia de reconciliação, o conceito bíblico, é de que existia inimizade, tensão, problemas, guerra, em sentidos totalmente opostos entre duas pessoas. Mas Cristo as aproximou. Pessoal, não há pecado que cometamos que nos aparte existencialmente de Cristo. Você não pode fazer nada que te coloque fora de Cristo. Porque você não podia fazer nada por você que te colocasse perto de Cristo. Acho interessante a turma que crê na perda de salvação, porque entende que pode perder aquilo que nunca poderia por si ganhar. Como? Isso é ilógico. Ilógico. Porque eu só tenho amizade, comunhão, por causa do que Ele fez. Pessoal, hoje estamos em paz com Deus. Em paz. Oramos por causa disso. Não para estabelecermos comunhão com Deus, mas para expressarmos uma comunhão que Ele tem conosco. Quando nós deixamos de orar, não quer dizer que nós queiramos ser arrogantes apenas. Quer dizer que nós não queremos desfrutar da intimidade com Deus, daquilo que Ele já fez por nós em Cristo. E a oração, a leitura da palavra, a comunhão com os irmãos e tantas outras. Olha o verso 15. Este é a imagem do Deus invisível. É interessante que uma das filosofias daquele tempo dizia que não há relação entre o material e o imaterial. São dois universos, dois mundos que não se comunicam. O que existe metafísica, além da física, além do que vemos, e o mundo físico. São duas dimensões. O físico é mau, o físico é decaído, o transcendente, o espiritual é bom, o invisível é bom. E Paulo, ele desconstrói todo esse argumento no capítulo 1 e 2, dizendo que o Deus invisível, tomando a forma visível do homem, comunica a nós a glória de Deus. A matéria, ela não é má. A matéria também é boa, quando vista sob a ótica de um Deus que deu sentido à matéria. Ele é a imagem do Deus invisível. Olha lá no verso 16, como Paulo fará vários contrastes, céu e terra, visíveis e invisíveis. Verso 20, terra e céus. Ele é aquele que converte em si, Cristo Jesus, todos os extremos, todos os polos, dando sentido a cada um deles. Então não diga que existe uma dimensão da realidade mais valorosa para Deus, porque na verdade a encarnação do Filho rompe com a dicotomia entre o imaterial e o material, entre o visível e o invisível. Acreditar que existe um mundo secular paralelo ao espiritual é não entender o sentido da encarnação de Cristo, que deu sentido a todas as coisas que acontecem no plano palpável da história. Ou seja, o trabalho, o realizar coisas nesta vida, para esta vida e que morrerão com esta vida. Às vezes a gente tem uma mentalidade muito futurista do cristianismo. O que eu quero dizer com isso? De que apenas as coisas eternas têm valor. As coisas materiais e presentes também têm valor, desde que feitas e realizadas pela ótica do eterno. Mas aquilo que fazemos nesse mundo e que ficará neste mundo com a morte, porque até estas, Deus em Cristo deu um novo significado. Para o trabalho, para o sexo, para o lazer,
para as coisas que nós temos. Então não diga que essas coisas não são de Deus, ou não diga que essas coisas não podem atender os propósitos de Deus. Porque em Cristo, o visível, o invisível, o celestial, o terreno, o material e o imaterial ganham um novo sentido. Paulo o apresenta então como a imagem de Deus. Paulo o apresenta a final do verso 15, início do 16, como Deus criador. Ele fala isso 3 vezes entre o verso 15 e o 16. Ele retoma a ideia de criatura no verso 23. Ele é o criador, ele é o causador, o originador. E ele é o primogênito de toda a criação, não porque ele tenha apenas o direito à posse. Normalmente nós pensamos na teologia de que primogenitura da criação é apenas direito de herança. Isso é parte da ideia. Porque no contexto aqui, como Deus Criador, ele é o supremo Senhor do universo, soberano acima de tudo e todos. Ele não é só aquele que herda as coisas criadas, é aquele que exerce a sua vontade sobre tudo aquilo que ele próprio fez. Porque isso lhe pertence. Nós não somos nossos. Nós não nos pertencemos. Nós não estamos construindo a nossa história. Nós lhe pertencemos. Sabe quando é que dá um lagzinho aí, um bugzinho na nossa história? Quando queremos construí-la a partir dos nossos próprios referenciais. Não entendendo que fomos criados por Ele, para Ele, e só teremos satisfação enquanto com Ele. A nossa história sendo delineada pelo Cristo que todas as coisas criou. Final do verso 16. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Algumas filosofias discutem, até hoje, não existir propósito inerente na vida, nem uma finalidade última para todas as coisas que existem. É a mentalidade do aqui e agora. Do homem pelo próprio homem. Esqueça isso. Qualquer coisa que não feito por ele e para ele constitui-se em idolatria. O que é idolatria? É quando a sua vida, seus esforços, girando em torno das coisas, encontra nas coisas a satisfação. Porque se Cristo é aquele em torno de quem todas as coisas existem, elas só são corretamente vividas, experimentadas e aproveitadas a partir da perspectiva dele. Você não chama Jesus para fazer parte das suas coisas. Você entende o Jesus que fez todas as coisas e se afina como ele vê todas as coisas. A gente tem que parar de novo. Olha o humanismo. Você tem que chamar Jesus para fazer parte da vida. Para com isso, pessoal. Faça você parte da história que ele está desenvolvendo. Porque tudo foi feito por ele, tudo foi feito para ele. A parte dele não existe sentido. Verso 17, ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. A ideia é nele tudo ganha seu sentido, sua razão. Nele tudo é aglomerado, nele tudo é juntado. E a partir dele, as coisas são meio anômalas, anomalias. Existem por elas mesmas, querem caminhar por si mesmas. A parte do desígnio que Cristo estabeleceu a todas as coisas. Verso 18, outra designação, ele é o cabeça do corpo da igreja. Vá para o verso 24 agora. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Sabe uma das formas de você demonstrar a primazia de Cristo na sua história de vida? É agindo favoravelmente à igreja, o corpo de Cristo. Um dos maiores problemas que alunos do CLD têm quando saem do SBPV é a reinserção nas suas próprias igrejas. É o voltar a ter comunhão, olhar com prazer, servir com dedicação a sua igreja local. Você expressará mais e melhor
a primazia, a supremacia de Cristo na história, na sua vida, conforme você se engaja e age favoravelmente à sua igreja. A gente sabe que aqui no contexto do capítulo 1 de Colossenses, é a igreja no sentido mais amplo possível. Tá? Aqui nós chamaríamos de a igreja universal, não a igreja local. Mas a igreja local é a expressão visível, palpável, pontuada na história dessa dimensão ou realidade espiritual transcendente. Como corpo local, experimentamos um pouquinho daquilo que Deus já estabeleceu universalmente com todos os seus filhos em todo o mundo. Cada vez mais eu creio na igreja. Cada vez mais eu entendo que as coisas existem ministerialmente por causa da igreja. Recentemente, umas 2 semanas atrás, me perguntaram por que eu estou envolvido com educação teológica. E a minha resposta foi simples, porque eu amo a igreja local. E eu quero preparar as pessoas da melhor forma possível para que amem, para que trabalhem, para que invistam em suas igrejas. Por isso que Paulo vai dizer, se ele é o cabeça da igreja, o cabeça do corpo, então tudo que eu faço precisa materialmente acrescentar ou contribuir para o corpo. Onde você vai morar? Com que ministério você vai se envolver? Como você vai administrar os seus recursos? Como você exercitará os seus dons, suas capacidades que o próprio Deus te deu? Ele é o cabeça do corpo. Verso 18 ainda, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. A expressão que normalmente eu uso, essa é outra designação de Cristo, o primogênito dos que dormem ou dos mortos, é que pela ressurreição de Cristo, e por causa da ressurreição de Cristo, outro ponto central na teologia de Paulo, Jesus puxa a fila de todos aqueles que um dia, ainda que passando pela morte, serão ressuscitados para uma viva esperança. Pessoal, como filhos de Deus, nós podemos até temer o momento da morte. O momento, o como você vai morrer, o quando você vai morrer. Mas nós não tememos os efeitos da morte. Porque Jesus nos mostrou, pela ressurreição dele, que a morte não é o ponto final da história, mas é a reticência para o descortinar de uma nova realidade. Não é o apagar das luzes, não é o fechar da cortina. Existe um além daqui. Ele é o primogênito dos mortos. Semeie para a eternidade. Porque é lá que nós viveremos, não pela ausência do tempo, mas pela infinitude dele, a maior parte da nossa história. Verso 19, um verso um pouquinho difícil, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E Paulo não explica. Plenitude do quê? O quê? Se você voltar lá para o capítulo 1, verso 9, Paulo usa muito os termos pleno, todo, toda, verso 13 em diante, tudo, todas, toda, plenitude. Capítulo 2, verso nele, porque nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Então, a ideia de em Cristo aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, tanto pode dar a ideia da plenitude das coisas materiais e imateriais, ou seja, o Deus homem, aprove a Deus que ele nascesse ou fosse encarnado como homem, ou que todas as coisas que transcendem o próprio Cristo, por exemplo, nós, por exemplo, a igreja, por exemplo, a morte. A morte não é depravação do plano de Deus, porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. A morte faz parte do plano de Deus, faz parte. Você não pode pensar na morte como a parte de Deus. Até a morte encontra sentido nele, porque nele tudo habita.
Nele há a plenitude de todas as coisas. Verso 24 em diante encerrarei. Tendo em vista quem ele é, o reconciliador, cabeça da igreja, a imagem do Deus invisível e tantas outras coisas, como é que Paulo se posicionava ministerialmente falando? Tem implicações a compreensão de quem ele é. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo, ou seja, as implicações do padecer por ele, por causa do que ele fez por mim. Não que possamos experimentar dos sofrimentos que Cristo teve na cruz. Essa não é a ideia de Paulo, porque o termo aflições aqui, em nenhum momento no Novo Testamento, é aplicado a Jesus Cristo. Absolutamente nenhum. Ou seja, é aquilo que nós passamos por causa dele, não no lugar dele. Você nunca poderia morrer a morte que ele morreu. Você nunca poderia estar naquela cruz. Isso é um erro. Era para você estar na cruz. Não era. Você não poderia estar na cruz. Porque você não poderia pagar nem pelos seus próprios pecados. Porque uma vez morto, você não se beneficiaria do seu próprio sangue derramado. Mas por estar nele, por me identificar com ele, eu posso partilhar das aflições e tribulações por causa do nome dele, por causa da minha amizade com ele, por causa de agora querer investir na igreja dele. A minha carne a favor do corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a favor de vós, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora se tornou manifesto aos santos. Aqui tem um outro contraste com a turma de Colosso. Porque a turma lá, alguns hereges, alguns falsos mestres, eles diziam que o oculto, que permanece em secreto, só pode ser acessado pelos espirituais, para uma casta especial de intelectuais. Em termos espirituais, apenas por uma casta especial de pessoas espirituais, de evoluídos, tipo seminaristas. Só eles entendem, só eles acessam. E Paulo vai dizer, não, o que estava oculto foi publicamente manifesto. Essa é a ideia. A tudo e todos. Um mistério, que a turma lá também gostava dessa palavra mistério. Não são só algumas igrejas hoje que gostam de mistério. A turma lá também gostava. Só que eles acreditavam que o mistério ficava secreto. E que nem todo mundo acessava o mistério. Paulo vai dizer, esse mistério foi publicamente manifesto. Cristo Jesus. A palavra mistério tem vários usos no Novo Testamento, como, por exemplo, o mistério da iniquidade, o mistério que é a igreja, o mistério que é Cristo, no caso de Colossenses. Porque ele voltará a essa ideia no verso 27, dizendo que aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Ele repete essa ideia no início do capítulo 2, que veremos amanhã. Cristo é um mistério. Agora, em que sentido Cristo é um mistério? Quer dizer que o Antigo Testamento não tinha pronunciado sobre ele? Sim, tinha pronunciado, tinha profetizado. Mas os gentios, eles não tinham acesso à informação de que eles seriam beneficiários de Cristo e se veriam, em grande maioria, pertencentes à igreja de Cristo. Isso foi revelado no tempo. Se você voltar para 1 Coríntios capítulo 2, Paulo usa a mesma terminologia do mistério, falando naquele contexto também que é Cristo. Verso 28, e assim eu encerro com 29. O qual nós anunciamos, proclamamos. Aqui a ideia é de uma proclamação formal, intencional, que não concorda com aquela ideia. Acho que eu queria ter mais umas 2 horas com vocês aqui. Com aquela ideia que diz o seguinte, pregue a palavra, se precisar, use palavras. Pregue o evangelho, se precisar, use palavras. Isso é mentira. Isso é mentira. Nossa vida é concordante com as nossas palavras.
E nossas palavras são concordantes com as nossas vidas. Elas caminham conjuntamente, não é uma ou outra, ou se der uma, não precisa ter a outra. Ou se tiver uma, talvez não precise da outra. Não. A anunciação do mistério que é Cristo passa necessariamente por nossas bocas. Passa. É mostrar com a vida, mas abrindo a boca também. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, com o propósito de apresentarmos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo. A ideia aqui de um trabalhador que, ao final do seu dia de trabalho, não das suas 3 horas de tarefão, do seu dia mesmo, ele está morto. Não, estou brincando, eu sei que o tarefão às vezes mata também. Não no sentido literal. Mas é de um trabalhador que ficou o dia inteiro debaixo do sol, com uma enxada na mão, que dificilmente algum de nós aqui entenderia exatamente isso. Você olha para um trabalhador rural de 35, 40 anos, você acha que ele tem 60. Ele é castigado pela dureza do trabalho. Essa é a ideia de Paulo. Eu me afadigo extenuantemente, esforçando-me o mais possível. Essa é uma palavra que era usada para o soldado ou para o atleta que competia nos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Ele agonizo é o termo. Ele agonizava. Treinando e competindo. Talvez alguns tenham visto uma cena que marcou o início das Paralimpíadas semana passada. Um mesatenista que joga com a boca, porque não tem os braços. As expressões de agonia no rosto dele são simplesmente constrangedoras. O esforço que ele faz, o cara não é ruim não, viu? O esforço que ele faz para conseguir bater na bolinha. Essa é a ideia. Não é dar um esforço mais ou menos. Não é fazer um de qualquer jeito ou meia boca. Porque quando nós entendemos quem Ele é, o que Ele fez por nós, a atitude mais pronta de cada um de nós para com Ele é agonia. Segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Ele não poupou esforços para nos reconciliar com Deus. A implicação imediata é que nos afadiguemos, agonizemos a favor da igreja, que é o corpo de Cristo. Podemos orar? Deus, obrigado por Jesus, por quem Ele é, pelo que Ele fez. Obrigado porque Ele já nos alcançou em Cristo. Mas ao mesmo tempo pedimos para que em função disso, a maneira como nós nos relacionamos com a igreja, a maneira como nós o proclamamos e os esforços que empreendemos no ministério sejam compatíveis com o sacrifício dele por nós. Que aquilo que fizermos hoje, daqui uma semana indo para o dia de evangelismo, depois o TM indo para a semana de ministério, CLD, escolas públicas, Deus, que não nos falte agonia, que não nos falte esforço para proclamarmos Cristo àqueles que ainda têm tentado viver um mundo paralelo. Oramos assim em Jesus. Amém.